eu vou abordar um pouquinho da asma em pediatria. Meu nome é Melina de Souza, pneumopediatra, aqui do Hospital Dia do Pulmão. Vamos, então, desvendar algumas coisas. Enfim, o que é asma, todo mundo já sabe. É uma doença heterogênea, como o Dr. Mauro disse ontem, causada por diversos fatores, né, que causam inflamação dos brônquios, né, e pode ser causada por vários alérgenos, vírus principalmente, né, até causas emocionais, poluição, e ela é caracterizada por tosse, dificuldade respiratória, aquela pressão no peito, né, peito pesado, e chiado, né, sibilos. Epidemiologia, então, segundo o Ministério da Saúde, os últimos dados foram de 2021 que tinha ali, estima-se que 23% da população no Brasil, né, viva com essa doença, e mundialmente acomete em torno de 300 milhões de pessoas. A asma, então, na América Latina e países de língua inglesa, é a população que mais, né, tem asma, no caso, e em torno de 20% dessa população toda é acometida por essa doença, então, no caso, 20% de crianças. A prevalência da asma infantil na América Latina é alta e está praticamente em todos os países acima de 10%. E o Brasil é um dos países com maior prevalência de asma em crianças, incluindo a asma grave. Segundo a OMS, também, o último dado, tem em torno de 14%, que eu falei na aula que eu dei na live, em torno de 14% das crianças mundialmente são acometidas também pela asma. Como é que a gente faz o diagnóstico, então, nessas crianças? O Gino, ele sempre começa dos maiores para os menores, não sei porquê. Então, vamos começar de acordo com eles. Então, a asma. Vou falar adolescentes e crianças, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Tem alguns critérios diagnósticos para a gente pensar nesse caso. Então, assim, as crianças, elas têm sintomas variáveis, sintomas respiratórios variáveis, que seriam chiado no peito, enfim, as crianças e todo mundo que tem asma. Chiado no peito, respiração mais curta, né? Aquela sensação também de peito apertado e tosse. Em crianças, no caso, precisa ter mais de um sintoma desses aqui. E esses sintomas, eles podem variar de acordo com o tempo, com a intensidade, podem piorar à noite ou ao acordar, e podem ser desencadeados por exercício, sorriso, né, risos, choro também, alérgenos e ar frio, porque pode fazer broncoconstrição. E, frequentemente, aparece em quadros virais ou pioram com eles, mas não necessariamente. Aqui, como é que a gente faz para diagnosticar também em termos de exame, né? Porque a gente tem que confirmar a variação do fluxo, a limitação da variação do fluxo respiratório. Então, nós temos alguns exames que a gente consegue fazer aqui, e aqui no hospital, inclusive. Então, numa espirometria normal, o tifenô para criança está abaixo de 90%. Numa prova broncodilatadora, né, no espiro com BD, a gente vai ter um aumento de 12% do VFUM nessas crianças. No teste de broncoprovocação, que a gente faz em maiorzinhos, no caso, né, que a gente tem o carbacol aqui no hospital, se o VFUM for normal, a gente consegue ter uma queda superior a 20%, que seria um critério também positivo para essa broncoconstrição. E o teste provocativo por exercício, no caso, né, a gente tem uma queda de 12%. Aqui no hospital também a gente tem o feno, né, que ajuda a gente no diagnóstico, em crianças que confirmadas já com asma, né? Então, aquelas crianças que mais de 6 semanas já têm histórico de sintomas, né? Peito apertado, tosse, chiado no peito e tal, e os valores da criança no feno, que indicariam essa inflamação eosinofílica, seria acima de 35%. Agora, o diagnóstico em crianças menores de 5 anos. Esse que é os diagnósticos mais difíceis, assim, na verdade, porque a gente não tem como precisar que elas tenham asma mesmo. Então, tem alguns critérios que a gente sugere que elas podem ter o risco mais elevado de ter asma no futuro. Que seria tosse, chiado, também falta de ar. Na maioria dessas aqui, tosse, chiado e falta de ar, ou respiração curta, né, ocorrem
na atividade física, na risada, no choro, né? O chiado no peito também pode acontecer durante o sono, né? E podem piorar com fatores, né, poluentes, os alérgenos. A tosse não necessariamente pode ser presente quando tiver um quadro viral, ela pode aparecer somente com choro, com riso ou atividade física, né? E elas são persistentes, no caso, e podem piorar à noite e acompanhadas de chiado ou sibilos também, e dificuldade respiratória. Aquelas crianças que a gente percebe uma redução da atividade, aquela criança que corre menos, que cansa mais, que pede mais colo, né? A gente tem que atentar para se não tem um quadro também sugestivo de asma. E a história familiar, porque a genética também é bem importante. Então, crianças que têm histórico de alergia, rinite, dermatite atópica, né, alergias alimentares, e que têm parentes de primeiro grau com histórico de asma, também tem um risco mais elevado. O que a gente faz com essas crianças é justamente um teste terapêutico com corticoide inalatório, se necessário, né, o salbutamol, enfim. Elas apresentariam uma melhora, então, em 2 a 3 meses, com tratamento de controle, né? E na retirada desse tratamento, elas exacerbariam de novo. Então, também, isso seria mais um fator sugestivo. Então, como eu falei antes, a maioria se encaixaria, né, na parte de quadros de asma, não necessariamente, né, com quadros virais, mas sintomas. No caso de quadros virais de tosse, chiado no peito, respiração pesada, mais de 10 dias, né, com essa via aérea, com infecção viral de via aérea alta, sugeriria asma, mais de 3 episódios por ano, né, e uma piora noturna, e pelo menos episódios severos durante o ano também, sugeriria asma. E entre esses episódios de resfriados, elas apresentariam ainda, manteriam essa tosse, chiado no peito, respiração pesada, enfim, né? Tanto nas brincadeiras como nas risadas. E, como a gente tinha falado antes, a parte da genética também é bem importante. Lembrar, né, de rinite, alergia atópica, alergias alimentares e parente de primeiro grau com histórico de asma. Aqui, começando então o tratamento, falando sobre as adolescentes, né, acima de 12 anos, e os adultos, enfim. Isso daqui é bem importante, porque a gente acaba fazendo em todas as consultas, na verdade, né, dos pacientes, para a gente saber que tipo de tratamento que a gente inicia, enfim. Então, em todas as consultas, a gente vai realmente confirmar, né, o diagnóstico, se é asma, se não é. A gente vai sempre avaliar os sintomas, as exacerbações, pedir função pulmonar. E sempre também, após, né, que a gente deu o tratamento, avaliar a aderência desse paciente ao tratamento e sempre a técnica inalatória. Então, para os adolescentes, né, maiores de 12 anos, o GINA colocou, então, tanto como alívio, como o tratamento, né, de manutenção, o corticoide inalatório com formoterol, porque viram que diminui as exacerbações, né, do que o aerolim sozinho, por exemplo. Então, como STEP 1 e 2, a gente pode, se necessário, colocar ou não o corticoide inalatório com formoterol, dependendo dos sintomas. Se isso não controlar, aí a gente passa para uma baixa dose, então, de budesonida, uma baixa dose de corticoide inalatório com formoterol, e a budesonida, baixas doses, se eu não me engano, em torno de 200, isso, porque a média dose é em torno de 400. E a dose média no STEP 4 de budesonida com formoterol, se não tiver controlado em nada, a gente pode optar por... Na verdade, o que a gente quer, todos nesses STEPs, é que a gente bote uma menor dose de corticoide possível, né, para esses pacientes, para manter o controle. Mas, se não conseguir, a gente aumenta. Então, no STEP 5, a gente pode adicionar o LAMA, que é o tiotrópio, né, e sempre referir, a partir do STEP 5, investigar os fenótipos dessas crianças, dos adolescentes, no caso, e considerar, então, ou alta dose, né, de manutenção de corticoide inalatório, que é acima de 800, se for budesonida, e indicar algum antileucotrieno, é bom, né? Algum imunobiológico.
Nas crianças de 6 a 11 anos, também, mesmo esquema, né? Lembrando que o tratamento da asma ele é sempre individualizado, depende de cada um, assim, depende de cada paciente. A gente, nas consultas, a gente avalia o controle, também como é que estão os sintomas, né? E sempre, em todas as consultas, volto a frisar da técnica inalatória e da aderência. Aqui, então, de 6 a 11 anos, também foi colocado como alívio e também manutenção, né? Que é o MART, podendo ser usado, então, formoterol e corticoide inalatório em vista da redução das crises e melhora do controle dos sintomas. No STEP 1, então, também. O que acontece aqui de 6 a 11 anos? Que, quando necessário, quando uma exacerbação, a gente adere junto, a gente associa, na verdade, o corticoide inalatório nessas exacerbações aqui, ou, né, quando ele tiver algum sintoma. No STEP 2, a gente já começa com uma dose diária de corticoide inalatório. Para a criança, eu estava olhando a beclometasona, em torno de 200, em torno de 100, na verdade, a dose baixa, né, diária de corticoide inalatório para eles. Não conseguindo controlar, passa para o STEP 3 e a mesma coisa. Sempre a gente vai tentar reduzir mais a dose do corticoide, né, e associar a outras medicações, assim, para não dar tanto corticoide. No STEP 3, então, baixa dose de corticoide inalatório e LABA, daí aqui a gente acrescenta o beta-2 de longa duração, ou médias doses de corticoide inalatório somente, podendo ser usado aqui baixíssimas doses, então, de corticoide inalatório. Aqui começa, então, o MART, né, que a gente fala, e essas baixas doses seriam em torno de 100 microgramas de budesonida. Se fosse, né? No STEP 4, daí a gente já vai para baixas doses, que seriam de 200 microgramas, né? E ele é usado, então, como eu falei, corticoide inalatório com formoterol para manutenção, né? E também para o alívio. No STEP 4, a gente já bota uma média dose de corticoide inalatório ou LABA, ou opta por essa terapia ao MART. E no STEP 5 também, daí a gente acaba sempre associando imunobiológicos conforme, né, se a gente achar necessário ou não, conforme o fenótipo da asma, ou se não, aumenta, põe altas doses de corticoide inalatório e LABA, que na verdade não é o nosso objetivo. Em crianças menores aqui, né, de 5 anos, a gente sempre tem que atentar que se tiver uma infecção viral, né, infrequente, no caso, chiados infrequentes durante essas infecções, né, e poucos sintomas comemorativos, as evidências de usar, né, alguma medicação de controle não tem tantas. E a gente considera, então, se for o caso, um curto curso de corticoide inalatório, dependendo do cenário da doença, se ela precisar. No STEP 2, a gente vai usar doses bem baixas, então, doses baixas de corticoide inalatório, lembrando que para crianças abaixo de 5 anos, a medicação de alívio já não entra, né, como o corticoide inalatório e o formoterol, a gente entra somente com o beta-2 agonista, que é o aerolim, o salbutamol. Então, no STEP 2, baixíssimas doses, né, de corticoide, baixas doses de corticoide inalatório. No STEP 3, a gente dobra essa dose, então, se aqui fosse aqui é em torno de 100 microgramas de beclometasona, que eu estava olhando, e aqui em torno de 200 diário, né? No STEP 4, a gente tem que manter essas medicações de controle, no momento que essa criança não controla, e referenciar para um especialista. Aqui alguns imunobiológicos, que também todo mundo já conhece. Os aprovados pela Anvisa, então, no Brasil, são o omalizumab, mepolizumab, o benralizumab e o dupilumab. Nós temos agora, né, entrando fresquinho, o tezepelumab, e pelo SUS, o omalizumab e o mepolizumab. Então, ali, o omalizumab, que é acima de 6 anos, né, uma anti-G. Anti-interleucina 5, a gente tem o mepolizumab, que a gente acaba usando para maiores ou igual a 6 anos. O resilumab, a gente não tem no Brasil ainda. O benralizumab, que aqui no GINA está a partir de 12 anos, no Brasil a gente usa acima de 18. O dupilumab também, acima de 6. E o tezepelumab anti-TSLP,
que a gente começou as pesquisas agora no hospital. Isso aí, pessoal. Era isso. Obrigada. Eu tenho uma dúvida em relação à parte da pediatria de tratamento. Abaixo de 5 anos, você fala ali só o uso de corticoide, sempre com muito receio. O conceito... Deixa eu mudar para cá, porque eu fico ali embaixo, ele me avisou que E eu não sento? funciona. Não, fico de pé. O receio do uso do corticoide inalatório, o do BD de longa, que não aparece de fato ali. Isso é um problema de segurança dessas medicações ou isso é só falta de estudo? O uso do BD de longa, e essa preocupação com o corticoide inalatório em criança abaixo de 5 anos. A preocupação no corticoide inalatório em crianças de abaixo de 5 anos. Espera aí, Mariana, deixa eu me concentrar. Volta lá o teu esquema da Gina. Essa era a minha pergunta. Por que está falando Aqui? Isso, olha só. Se você olhar aqui, sim, nós temos somente você tem aqui, você não entra, então tem uma Não, preocupação. sim, Você não não tem entra terapia com Marte. o formoterol e a budesonida. Os artigos que a gente conversou bastante no ano passado, né, falam muito a favor do SABA com budesonida. Sim, mas não para crianças. Mas os estudos são poucos, na verdade. A Gina ainda não... Porque eu Mas, acho na verdade, que é são só... poucos estudos. Para crianças abaixo. O que a gente faz aqui, desculpa, a gente faz, assim, eventualmente off-label, na verdade, eu acabo usando, né? Não sei se outros colegas acabam usando também. Mas aqui, você está no step 4, que é o especialista. Quando a gente está falando do step 1, 2, 3, é do generalista, é do pediatra. Nós temos autonomia do 4, você poder dar. Sendo off-label. Não coloco, porque justamente não tem evidência ainda. Não tem evidência. Isso, muito obrigada. O que é interessante que estimular o pediatra é usar aqui. Step 1, usar toda vez, você vê ali, toda infecção viral, independente se era respiratória ou não, usar o corticoide inalatório. Então, é aí você toda vez fazer o uso. Então, a resposta é essa, não tem problema suficiente. E se você olhar na página anterior, logo depois dessa tabela, você vai ver a tabela... A tabela no Gina, você tem a tabela de corticoide. Daí você vai ver a fluticasona, no step 2, seria 1 jato por dia. É muito baixo as doses que eles usam. 1 jato por dia. Se você quiser optar. Então a opção é budesonida versus fluticasona. Sempre. Aí você tem budesonida, beclometasona e fluticasona. É nessa ordem que o Gina coloca. Evidência, segurança e não ter dados ainda, mas com certeza. Não sei se vocês leram, eu encaminhei para a Melina isso ano passado, a gente discutiu, porque saíram os artigos da combinação de SABA com corticoide inalado para crianças abaixo de 6 anos, com evidência boa para diminuir. Porque o grande problema que a gente tem aqui hoje é que o problema é que eles fazem múltiplos cursos de corticoide oral, que é muito pior. É muito pior para o paciente do que tu ficar usando o corticoide inalado fixo. Agora, de 6 a 11 já Isso, não, mas aí já está liberado o formoterol. Sim. Mas aqui também você pode usar também low dose ICS. Sim, aqui. Para mim, eu sou da política, sai de mim Aerolim, entendeu? E o pessoal usa muito Aerolim. E aí, para mim, tem que acabar isso aí. Tem que usar só terapia combinada. Seja com SABA, seja com LABA, entendeu? É que a gente, na prática, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente vai prescrever uma budesonida com formoterol para criança abaixo de 6 anos, né? Na caixinha está escrito 6 anos. Né? Então, a gente que é especialista e já tem o paciente com aquela fidelidade, com a segurança, a gente consegue prescrever essa medicação, né? Sempre com a orientação. Mas, porque nós, especialistas, acabamos sendo muito mais generosos na medicação de tratamento do que o próprio Gina.
que às vezes eu até desconfio que quem faz o GINA não atende tanto a parte assistencial como a gente atende. Mas porque a gente acaba tendo que ser um pouco mais generoso, porque a gente não vê resposta exatamente porque tu quer evitar cada vez mais o uso de corticoide oral, que já virou um xarope para os pais, né? Então, eu tenho vários pacientes que eu tenho que usar abaixo de 6 anos a terapia MAT. É a nossa realidade, sim. O que acontece é o seguinte, você pega mais aí, vão lembrar. A prednisolona de hoje é o cataflã dos anos 80. Todo mundo dava cataflã para todo mundo. Hoje o prednisolona acabou virando realmente o xarope de casa. Eu concordo com você, igual que o GINA, porque eu estava discutindo aqui. Eu só vou colocar isso se tiver uma evidência, e vai ter, não é só evidência dele, a gente tem a nossa evidência. Então nós podemos, no STEP 4, como especialista, você vai poder optar pela coisa, sempre tentando o padrão de corticoide. Então a gente vai dar uma noção que é realmente entrar com desonida formoterol. Bom, o salmeterol ele não tem essa ação. Vai ter gente que vai ser funcional, o salmeterol não vai. Vai ter gente que a gente vai fugir do mate, vai. Eu participei do 5A1 e 5A2, que foram os estudos que incluíram o esquema mate. Eu coloquei 170 pacientes, né? No tanto 1 e 2, quer dizer, não dá, acompanhamos um ano, não dá para saber quem está com tratamento contínuo e quem está com tratamento intermitente, para valer. Não dá, você não sabe quem está usando, você não sabe. Está falando do salmeterol também? Não, formoterol. Agora, o salmeterol, senão a gente não consegue. Não Eu concordo com vocês aqui. Só que o problema é, o GINA, STEP 2, 3 é para o generalista. E aí, o generalista, a gente vai ter que, como formador de opinião, vai ter que gastar muita saliva para tirar a cultura da prednisolona aqui. Mas assim, na caixinha da combinação de SABA com corticoide inalado, não vem restrição de idade. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar e ensinar as mães e tal a manejar as coisas não com aerolim, mas com a combinação de SABA com corticoide sempre, entendeu? Acho que é essa a política, entende? Para tu diferenciar o teu atendimento, né, para o paciente, já que tu tem a questão da limitação do formoterol, entende? Mas eu já posso separado. Tem a Beckman, tem o aerolim. Mas aí tu dificulta a vida do paciente. Por que tu vai usar 2 bombinhas e tu pode usar uma? Por causa do preço. Se no SUS você vai conseguir. Exatamente. Essa é a Será que vale a pena? Mas é que tá. Mas assim. Mas aqui nós não lidamos com o SUS, entendeu? Não. Mas Mas a assim, gente vê muito corticoide oral. Mas aqui, vamos lá. Se a gente partir daquele pressuposto que isso daqui, nós estamos no STEP 3, 4. Mas a grande parte, quase 85% dos asmáticos estão com o generalista. Né? E aí o generalista que tem que voltar a aprender que eu dei o salbutamol, eu vou dar o clenil depois, vou dar o beclomethasona depois. Se fizer isso, tiraram o Aerotide, mas seria realmente a história do Aerotide. É o que estão falando aqui, que o clenil é compósito. Então, eu acho que... O clenil compósito, né? Eu queria te perguntar, nesse caso, quando tu usa o SABA e o beclomethasona, dá um exemplo prático, que dose que você usa? Num paciente que tem um quadro moderado, uma crise moderada, não está em crise grave. Toda vez que usou o salbutamol, você usa uma dose extra no corticoide inalatório. É isso que A mesma dose? A mesma dose. Tipo 3 jatos de salbutamol e 3 jatos de Não, beclomethasona? a mesma dose que você usa para o preventivo. 2 jatos de manhã, 2 jatos à noite. Tá. Vamos lá, você está com 100 microgramas de manhã, 100 microgramas da beclomethasona. Fez o uso do salbutamol, faz mais 100 microgramas da budesonida. Da beclomethasona, não tem mais budesonida. Passou mais um pouquinho de tempo, usou de novo. Essa história que o que a gente entende é que, por exemplo, é muito comum no estado de São Paulo o cara fazer salbutamol para criança de 3 em 3 horas, 5 vezes por dia. Uai! Por quê? Porque ele é de resgate, ele é de alívio, ele não é preventivo. Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, a criança tossiu,
Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma dose de salbutamol e vou fazer 2 jatos. 2 jatos e vou fazer mais 2 jatos. Depois de meia hora, 1 hora, tá tossindo, tá chiando, eu faço de novo. Eu vou fazer até 8 vezes por dia. Vou chegar na mesma dose máxima do salbutamol e ao mesmo tempo. Então, com isso, faço uma ação poupadora. Isso é claro. Isso é fato. Pode usar 16 doses por dia. Por dia. Aí eu poupo corticoide oral. E principalmente quando o paciente está iniciando o quadro, né? Eu vejo nisso. Logo o paciente já está em crise, é diferente. A gente às vezes vai ter que lançar a mão do corticoide oral. Aí no momento em que tu treina o paciente a manejar a crise rapidamente em casa, e tu tem um dispositivo único, fica muito mais fácil. Não, eu concordo. É assim, eu só uso isso. Quanto mais rápido tu inicia o tratamento, perdemos a janela de oportunidade. Quantas aulas que nós demos aqui, que é aquela janela de oportunidade que aparece, é extremamente importante. Mas isso é o que a gente faz aqui. É o que vai fazer. Só que, na Agora, verdade, você mostrou uma coisa, só uma coisa. Sabe como faz na Finlândia? Lá, faz nos bebês, eles têm uma pleximografia, um body box pequenininho, para colocar, fazer teste de vitamina e carbacol. Nos bebezinhos, coloca o estetoscópio com o amplificador, e você consegue fazer a criança dormindo, coloca num pleximógrafo bem pequenininho, e a criança fica respirando, você escuta o sibilo. Gente, é bárbaro para você ver hiperreatividade brônquia, para você entrar de forma mais precoce com corticoide inalatório. Tá? O que a gente viu agora, aquele estudo que eu mostrei para vocês ontem do vírus vacina, de vírus essencial em grávidas, foi muito legal mesmo, porque a gente viu que quer dizer, vai mudar, porque se a gente conseguir fazer isso, vai mudar, porque por isso que aí foca-se toda vez que criança tiver infecção viral. Se o pediatra conseguir fazer isso... Muita asma começa com VSE. E aí vai dar a história da... Eu queria abordar um tema que nós temos conversado aqui internamente e recentemente tivemos um evento da Sociedade Catarinense de Pneumologia, e acho que tem que ser um movimento do pneumologista em nível do consultório, mas tem que transcender para outra área, que é o uso abusivo do corticoide oral. E na pediatria, isso vem de uma forma tão subliminar, que é o famoso xaropinho da tosse. Né? COID-D, etc. e tal. E as mães, inadvertidamente, não orientadas, imagino eu, ou até por memória, acabam usando de forma muito corriqueira. E nós estamos defendendo uma tese de que o corticoide passe a ser uma prescrição tal qual o antibiótico, tem que ter receituário. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Pneumologia tem que assumir isso, nós temos que falar isso no consultório, porque é assustador. Eu não faço pneumologia pediátrica, mas eu já estou vendo isso nos adultos. O indivíduo vai na farmácia e sai com o xaropinho, né, para tosse, e nós estamos vendo agora, nós tivemos um caso muito sui generis aqui dentro da instituição, um rapaz que tinha bronquiectasias, e nós investigando a bronquiectasia, etc., ele apareceu no meu consultório com uma pneumopatia aguda do lobo superior direito, achei que era aguda, com Moonface, e eu disse: que remédio estás usando? E eu pensei que pudesse ser alguma coisa relacionada a uma reação alérgica a alguma droga. Ele disse: eu estou tomando xaropinho. Disse: mas qual é o xaropinho? Aí ele não lembrava, traz isso para que eu possa ver. Ele estava há 3 meses usando o COID-D por conta dele. E nós fizemos broncoscopia agora recentemente com a suspeita que seja tuberculose. Então, está demais isso. Nós precisamos... William. Então, nós precisamos nos posicionar no consultório, orientar a mãe, a criança, o paciente, mas nós precisamos ter um movimento da Sociedade Brasileira de Pneumologia, das pessoas que têm alguma influência, para que nós possamos evitar isso, porque não é só uma possibilidade de um efeito rápido. A longo prazo, nós vamos ter problemas seríssimos. Os pediatras sabem muito mais do que nós a respeito disso. O corticoide foi prostituído na Covid.
Sim, com a ideia da Covid, que o corticoide melhorava os casos graves, começaram a dar corticoide para todo mundo que tinha suspeita de Covid. Hoje o paciente chega com a gripe no pronto-socorro, ele sai com uma receita de um antibiótico e prednisona. O paciente que tem pneumonia que é leve, que vai tratar em casa, sai com corticoide para tomar em casa. Interna com pneumonia leve, interna com corticoide. Qualquer coisa que vá respiratório para UTI, ele já vai com 80 de metilprednisolona, que é um absurdo. Então, a Covid, se já tinha um uso abusivo antes, acho que piorou. Os mais antigos lembram disso. Não sabem o que tem, nem que cor tem. Virou agora. Tem corticoide. É um negócio louco. E outra coisa que a gente publicou aqui no Brasil, o estudo Sabina. Sabina foi acompanhamento de pacientes com asma grave. Né? E aí você viu que mesmo aqueles pacientes... Tá? E aí nós temos que fazer a meia-culpa, porque o paciente sai com prescrição Marte, mas colocam na receita também o Saba. Então, eles chegavam a usar 13 canister de Saba por ano, além do... Isso é um absurdo. Vale a pena vocês verem a realidade do Brasil. É um estudo Sabina.